Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sobrios Cast, o podcast onde você encontra um novo olhar sobre a vida sem álcool, comigo, Zuriel Palma do Sobre Curioso e com a Mari Guterres do Movimento Zero. Tudo bem, Mari? Tudo bom, Zuriel? Vamos para mais uma. Agora só nós, né? De novo. É que tem muita coisa aí que as pessoas perguntam, a gente reuniu tudo aí para a gente poder falar um pouquinho da nossa história. E hoje a conversa é quase uma pergunta. Você já parou para perceber como está a sua relação com o álcool? Porque muitas vezes a bebida entra na nossa vida de forma tão automática que a gente nem percebe mais o espaço que ela ocupa. E esse episódio não é sobre julgamento, nem sobre dizer o que é certo ou errado. É só uma conversa e um ponto de vista de duas pessoas que escolheram viver a sobriedade como estilo de vida e que perceberam muitos prós e contras e reflexões nesse processo. Para a gente começar, Mari, se o álcool, né, tivesse só lados bons, talvez fosse um pouco mais fácil, né? Eu queria começar para a gente entrando um pouco sobre o que você sentia que o álcool entregava na época que você bebia. E isso a gente pode falar até primeiro dos prós também, né? O que era bom, o que você achava que era legal. Então, Zuriel, acho que eu sempre quando eu puxo na memória, assim, eu lembro que eu comecei lá com meus 17, 18 anos a querer ser um pouquinho mais da galera. Eu era muito tímida, então eu era muito do esporte, então eu, tipo, era federada, jogava futebol, enfim, tinha um lado meu ativo, né? E aí, quando eu comecei a sair, a encontrar as pessoas, eu via que as pessoas mais descoladas eram as pessoas que bebiam. Tinha gente no meu colégio que já fumava desde muito cedo, escondido e tudo mais. Então você fica sempre com aquela curiosidade, né? E aí eu acho que aquela sensação primeira que eu tive era, tipo, bebi, fiquei mais solta, falei com as pessoas, perdi um pouco da vergonha. Então, tipo, eu acho que eu me coloquei muito nesse lugar, porque eu acho que o álcool tem isso, né? Ele sempre, o comecinho dele é sempre um comecinho mais divertido, mais engraçado, mais solto, você se sente um pouquinho mais livre de alguma forma, né? Então eu acho que ele entrou na minha vida desde muito cedo, justamente nesse lugar, num lugar de não só de pertencimento, que eu acho que também existe, mas num lugar de me sentir menos travada, assim, de conseguir conversar, falar com pessoas que eu não conhecia, então, enfim, me soltar um pouco mais. E com você? No meu caso também foi mais ou menos a mesma coisa, né? Tipo, o álcool muito como uma coisa para poder socializar mesmo, né? Então, assim, lembro exatamente, assim, eu lembro que no primeiro, oitava série, ou devia ter lá meus 14, 15 anos, e eu lembro que tinha uma turma nossa de colégio que o batizado para que você pudesse entrar na turma era tomar virar não lembro exatamente qual tipo de bebida que era, mas era assim o batismo para você entrar isso, tanto homem quanto mulher também, que era uma turma tipo uma turma Mistura. dentro da nossa turma de colégio, né? Uhum. E para poder entrar, eu lembro que a gente tinha que tomar virar alguma coisa de álcool. Então assim, ele começou muito com essa questão de pertencimento e também ao longo prazo, a gente falando nesses prós que a gente percebia, né? Na época que talvez pode ser que não seja tão prós depois Uhum. de um longo tempo, mas também tinha essa questão de relaxamento também, às vezes casando um dia estressante com relaxamento, isso não nem tanto na fase de estudante, porque eu acho que naquela época a gente nem tinha tanto estresse assim, que era mais estresse de estudar mesmo. E também essa questão da socialização de você conseguir é, ser engraçado com as pessoas. Então, acho que os prós, teoricamente, do álcool naquela época que eu tinha essa percepção era isso. Outra coisa que eu queria também saber, Mari, é, você gostava de beber mesmo? Então, hoje é que assim, na verdade, eu acho que eu tenho uma percepção muito diferente, assim. E na época parecia que sim, na época parecia que eu tinha, que eu gostava dos sabores, enfim, ainda gosto de vários sabores, mas eu ainda usava
de uma forma muito, não sei, assim, acho que é muito pela minha galera, eu morei em Florianópolis, enfim, na adolescência, né? Então, tipo, eu fui pra lá com 17 e aí eu fiquei lá até uns 21 anos. E foi uma época muito importante, assim, da minha vida, né? Porque eu acho que tem esse lugar, assim, às vezes. Eu sentia, na verdade, lá, às vezes, uma coisa meio assustadora, porque as pessoas consumiam muita droga ao meu redor, assim, né? Não, não tão próximos, né? Não pessoas muito íntimas, mas as festas lá eram muito complicadas, assim. Então, tipo, eu sempre olhei o álcool como uma forma de me deixar mais solta, mas eu sempre tive muito receio com qualquer tipo de droga. Então, eu ficava muito atenta, sabe? Então, assim, na minha adolescência, muitas vezes, por mais que eu usasse o álcool, eu ficava muito atenta para as pessoas, para ver se as pessoas, porque eu morava lá sozinha, então eu tinha mais esse receio. Então, em alguns momentos eu sentia, falava, cara, não vou abusar tanto, ou vou beber sempre uma cerveja, vou beber sempre algo que está fechado. Eu tinha uma preocupação um pouco diferente do que era o líquido exatamente, mas de, tipo, de tentar não ficar tão enfim, tão louca, né? De ficar tão bêbada de alguma forma, ou de alguém mexer na minha bebida, enfim. Então eu ficava assim, por mais que eu me soltava, por mais que eu me divertisse lá naquele ambiente, eu sentia que eu tinha muito receio de em algum momento, tipo, ser uma abertura para uma droga. E graças a Deus não existiu isso, porque eu acho que realmente eu tinha muito esse receio. Nunca tive muita Isso, vontade. e isso vem muito por causa de educação dos pais também, porque eu enxergo muito o que você está falando e me colocando. Também acho que a gente tem isso em comum também, Uhum, porque isso vai muito até de coisas que minha mãe sempre tinha passado, assim, como cuidado, se você for tiver num lugar, não aceita bebida de estranho, toma uhum, cuidado e sempre também e essa coisa clara com as drogas uhum. ilícitas também, né? Que também eu sempre tive esse certo receio e medo, e graças a Deus me blindou durante esse período para eu poder não chegar a experimentar, que vem muito até da própria educação que eu tive da minha mãe, né? Então, Eu acho que isso foi mesmo, isso foi um reflexo de educação mesmo. E até um ponto, eu nunca gostei de sair muito do controle, sabe? Tipo, mesmo com álcool, assim, não que eu não tenha saído do controle em algumas situações, mas eu sempre tive um lugar muito de tipo, é, um pouco de consciência, não, nem sempre, mas um pouco de consciência por causa de droga e por causa também, tipo, de passar mal. Então, eu tinha sempre aquela coisa, tipo, vou fazer xixi, bebi uma garrafa de água. Eu sempre fui me hidratando. Eu sempre tive um lado mais consciente e normalmente eu era a pessoa que em alguns momentos eu meio que cuidava das pessoas por perto, uhum, assim, né? Aquele receio, mas ao mesmo tempo, às vezes eu virava ou a chata ou a cuidadora desse rolê. Porque aí eu lembro que às vezes eu via alguém próximo a mim sei lá, usando uma droga que eu acho que saía mais do contexto do que precisava, e aí eu me sentia meio que na responsabilidade de ajudar, sabe? Então, assim, eu sempre também fiquei nesse lugar, às vezes, de salvadora nesse ambiente, que aí eu falava, cara, se eu ficar muito louca, ninguém vai cuidar de ninguém, né? Tipo, meio que nesse lugar, assim. Então, eu tinha um pouco desse olhar, mas eu sempre fui muito, de alguma forma, realmente controladora comigo, né? Controladora comigo e com o ambiente. Então, assim, eu ficava muito receosa de acontecer uma briga. Então, eu sempre fiquei meio alerta, mesmo bebendo, eu sempre fiquei uhum, um pouco alerta. Eu acho que isso, tipo, até mais velha, assim. Mas eu lembro que era uma sensação que eu tinha muito recente, sabe? Muito desde muito nova, assim. Dessa preocupação de, tipo, cara, acho que a galera tá passando bem do limite. Acho que ou eu vou me retirar um pouco de consciência, mas um pouco, acho que, de controle mesmo meu, sabe? Então, eu acho uhum. que eu tinha esse lado também meio que um anjo da guarda, não sei como é que eu posso dizer hoje, assim, mas um lugar que realmente não me fez mergulhar 100% nisso, sabe? Então, eu sempre gostei de bebidas leves, então sempre gostei, leves que eu falo, né, com teor alcoólico mais baixo, então sempre gostei de cerveja. A minha bebida sempre foi a cerveja porque eu sabia como é que eu ficava, porque aí quando eu testava beber um drink, quando eu testava beber um vinho, depois trabalhando com vinho eu consegui entender melhor isso, sabe? Mas acho que o drink para mim sempre foi uma coisa muito despadronizada. Então, assim, às vezes eu bebia um drink eu ficava louca, tipo, rápido, ou às vezes eu bebia quatro e não acontecia muita coisa. Então eu nunca soube muito por causa da dose ou por causa do estilo, sei lá, ou da marca de bebida, não sei o que era exatamente, mas eu nunca me senti segura bebendo drink. Então, assim, por mais que eu Uhum. gostava
sabor, mas não era uma coisa que, tipo, me atraía, assim, né? Então, esse meu lado controlador, que eu acho que eu melhoro cada dia mais, assim, mas é um lado que, pra mim, eu percebo que eu fui mais por esse lado, tipo, cerveja eu consigo beber em maior quantidade, continuar bebendo durante o dia, e aí eu não, eu equilibrava melhor e me sentia melhor e as ressacas eram menores, enfim, sempre E, tentando dosar, assim, de alguma e forma. outra coisa, a gente olhando nesse passado, né, de álcool, o que tinha alguma coisa que você achava que era pró, que hoje você enxerga claramente que era um contra gigante, assim? Não, a lista é grande, né, Zuriel? Ah, Lista é grande, porque eu acho que hoje eu vejo realmente o álcool de uma forma muito diferente do que eu via. Então, acho que, assim, eu acho que uma das coisas mais fortes para mim é me colocar em risco, assim, é ter a percepção da diminuição do risco. Então, tipo, eu tinha uma percepção de que as coisas. Eu peguei o carro depois, eu não bebi quase nada. Só bebi. Depois eu bebi água e eu pego o carro, porque para mim é tranquilo. Mesmo tendo tido momentos, né, como Florianópolis é uma cidade muito com muitas faculdades e tudo mais, tem muito jovem, e eu via muitos acidentes, eu vi muitas coisas assim, até próximas até da faculdade, assim, de pessoas que, enfim, que tiveram acidentes feios, assim, então eu sempre tive um pouco de receio, mas eu sempre tive como se fosse uma confiança de que comigo não ia acontecer, uhum, sabe? Então, por mais que eu enxergava ao meu redor, eu não tinha essa consciência na época. é, E para mim, na verdade, realmente, ainda bem que não aconteceu nada, né? Graças a Deus, é, mas eu vejo, na verdade, que eu colocava muito essa parte de risco, sabe? Então, às vezes, de você, sei lá, beijar alguém que você nem sabe quem é direito. Eu acho que esses lugares que a gente se coloca durante a bebida, eu acho que eu vejo hoje muito forte, assim. Que para mim, eu acho que é um dos mais fortes, assim, né? Que eu acho que eu olho para trás e falo, cara, mas nossa, ainda bem que meu santo estava forte ali naquela época, né? Porque para acontecer alguma coisa é muito comum, né? Muito mais comum. Só é, que a gente fica sempre, não, comigo não vai acontecer, não, se eu beber um pouquinho. Então eu me auto-enganava durante esse período todo. Muitas vezes eu falava, não, mas eu só tô bebendo, tá todo mundo bebendo, por que eu tô bebendo? E eu tô bebendo bem menos. Então, assim, às vezes a minha régua era muito baixa, porque as minhas companhias às vezes tinham réguas mais altas, né? Então, tipo, pô, a uhum, pessoa tá passando mal, a pessoa, a galera, sei lá, em alguns momentos usava droga, eu falava, putz, não, eu não tô nesse lugar, entendeu? Então, acho que quando você começa também a tentar se enganar, eu acho que é no momento que você corre mais risco, porque você acha é. que. E você vai encontrando pessoas que são mais ousadas que você, de alguma forma, né? Então, eu percebia isso, assim, eu percebia que eu falava, não, mas comigo não tem nada de errado, tô só É. bebendo. E aí eu começava a ver que E, às vezes começava na quinta, sexta, sábado, domingo. Sempre tinha é, um motivo para beber, né? e é engraçado você falar, porque quanto adolescente, até uma das adolescente, né, final de adolescência, começo da adultez, tinham coisas que até pouco tempo atrás a gente falava entre amigos e rindo assim, e hoje eu parando para perceber assim, o tanto de próximo ao risco que eu tive de ter tipo um acidente, por exemplo. Até tipo dois casos que eu posso citar aqui. Uhum. Uma vez, isso com menos, devia ter uns meus 16 anos, morando no interior de Minas Gerais. Qualquer balada você pode entrar sendo de menor de idade, não tem, não tem problema nenhum. E só que eu morava numa cidade que você precisava de atravessar. São duas cidades Uhum. coladas que a diferença de uma cidade para outra você tem que atravessar uma ponte. E muitas das vezes, o tanto de vezes que a gente já fez esse trajeto alcoolizado, sem carteira, é, já teve casos de brincadeira, que eu achava brincadeira de amigos, que eu saí do carro, a pessoa arrancou, saí correndo atrás do carro, quando veio passou um ônibus e por isso aqui não passou para poder me pegar. É, isso na hora a gente achava, brincava, ria, papapá, e até pouco tempo, até assim, contando, achando graça, mas assim, mas o tanto de risco que você coloca, né? Tendo álcool e na hora você acha engraçado, você nem percebe, nem tem essa noção de que sua vida poderia ter acabado ali, né? Então, eu acho que para mim essa sensação que talvez você achava que era pró, que era o descoladão, que podia
de pegar o carro e pegar a estrada, estava me colocando muito mais em risco, e na época eu achava que era muito engraçado, né? Então, É, e era totalmente sem noção. conta. São histórias que depois a gente conta e a gente dá risada, né, Zuriel? Mas assim, É, é, às vezes a gente nem tinha essa noção. Por isso que eu falo, às vezes a gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando com medo de um monte de coisa, enfim, a gente pode ficar com alguns receios e tudo mais, mas né, é uma época que a gente já não tem ainda muito a nossa formação, né? Então a gente hoje é. escuta isso, né? Mas que a formação do cérebro é só depois dos 25, quase, isso, um amadurecimento do cérebro, né? Você fica imaginando o quanto, na verdade, que a gente começa às 17 até os 25, quanta coisa já aconteceu, além de usar essas coisas que também deixam a gente ainda com menos senso crítico. Então eu comecei a perceber o quanto isso, cara, assim, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, né? Então, assim, eu ainda não vejo essa geração aí que bebe menos. Eu não consegui ainda perceber o tanto que falam, eu não consegui ainda perceber numa realidade próxima. Mas eu vejo, tipo, o quanto, se a gente conseguisse beber mais tarde, né? Começar mais É. tarde, a gente já teria melhores resultados, eu acho, né? Daqui para frente. E, Mário, a gente já falou aqui em vários episódios, até o primeiro episódio a gente fala por que que a gente resolveu parar de beber. Tem outros episódios aqui de nós dois, a gente falando sobre o livre essencialismo, os prós e o que aconteceu com a gente depois que a gente parou de beber. Mas antes de você ter aquele luto, né, de ver que a bebida não fazia mais sentido, já tinha algo antes que te incomodava na bebida ou não? Eu não percebia. Tanto que, na verdade, mesmo trabalhando autoconhecimento, mesmo durante o processo de luto, que eu falo bastante, que foi um despertar mesmo espiritual, que foi um momento de mudança de consciência mesmo. Eu acho que nesse lugar, assim, que eu sinto que foi. Começou lá em 2022, mas acho que até 2023 foi muito. Mexendo em muita coisa, sabe? De olhar para si, de entender, de tentar, na verdade, até resgatar algo que eu tinha perdido perdido de mim mesmo, sabe? Aquela confiança em mim. Eu tinha perdido muitas coisas nesse processo que eu posso jogar um pouco em cima do álcool, sim, mas também pelo meu processo, né? Ou pelas pessoas que eu cruzei, ou pelas decisões que eu tomei. Enfim, não coloco responsabilidade em ninguém, mas eu acho que quando você começa a passar por um despertar ou por um clique mesmo, né? Tem gente que cada um fala de um jeito. Eu acho que você vê muita coisa errada na sua vida, né? Você trazer para sua responsabilidade, porque durante a minha vida inteira eu colocava a culpa dos outros. Ah, não, porque meu trabalho é assim, porque minha empresa que eu trabalho é assim, porque o fulano que eu convivo é assim, porque no meu relacionamento amoroso acontece isso. E eu sempre, na verdade, fui muito dessa pessoa, sabe? Então, assim, e muito de uma forma inconsciente mesmo, né? Uma forma de tipo, pô, eu sempre jogava a bucha pro outro. Falava, não, eu mesma não tô com nenhum desses problemas. Quando você começa a fazer esse processo de despertar de autoconhecimento, pelo menos comigo foi assim, eu comecei a trazer muito para minha responsabilidade. Mariana, você que está plantando e colhendo isso, você que está olhando isso de uma forma externa, mas todo mundo que está aparecendo para você é parecido. Então não é porque é externo, é porque você tem um comportamento, você está plantando e colhendo aquilo. Então eu comecei, na verdade, e não é gostoso, gente, não é bonitinho, não é gostoso, não é legal. Mas é uma forma de você resgatar tanto o seu poder, que é de mudar o que você quer daqui para frente, mas como uma forma de você parar de ficar reativa, né? Parar de olhar para aquele lugar de tipo, pô, todo mundo tem problema. Eu também tenho um monte de problema, mas eu colocava sempre tipo os meus para baixo do tapete e o resto que tinha mais problema que eu, né? E aí quando eu comecei a destrinchar isso, foi difícil, foi dolorido assim, mas eu senti que nesse olhar eu comecei a promover as minhas pausas, que eu acho que é isso que a gente vai falar bastante hoje também. Quando eu comecei a olhar e falar, não, deixa eu ir num evento sem. Deixa eu testar ali e ficar uma semana sem. Deixa eu testar não ir nesses eventos do final de semana e ficar em casa e fazer as minhas coisas. Então eu comecei, na verdade, foi um passinho por vez, foi uma descoberta por vez. Não foi tipo, vou fazer e vou. Então as minhas pausas não eram tão longas, mas já eram longas comparadas com a que eu fiz, que eu nunca fazia, né? Então, tipo,
Eu praticamente não fiz até 2020 nenhuma pausa. Eu não tinha me proposto a fazer nenhuma pausa. Eu não precisava tomar nenhum tipo de medicamento que eu não poderia beber, então eu não tive pausas que eu precisei fazer. Mas quando eu me propus fazer, eu falei, cara, olha que louco, né? Eu tô enxergando todo mundo de uma forma diferente. Então eu fui na balada, fui num bar, num evento, que a gente brinca das primeiras vezes, né? A gente vai nos lugares. Nossa, mas que estranho, eu achei que aquela galera era tão divertida, mas eu achei tão chato aquele papo. Então, assim, é uma camadinha por camadinha, né, Zuriel? Não é uma coisa tão. Não é tão clara. Por isso que eu acho que o álcool ele é muito sutil e muito traiçoeiro por causa disso, assim, porque eu acho que eu demorei 2 anos e meio, de autoconhecimento mais na veia para perceber que quando eu tirava, eu me comprometia comigo, eu me olhava com mais carinho, eu fazia o que eu estava tipo pronta para fazer, eu me dedicava mais dentro do trabalho, eu não achava a segunda-feira aquela o pior dia da semana. Então acho que eu comecei na verdade algumas coisinhas assim, são sutis, mas o promover as pausas para mim foram muito importantes. Eu não fiz de forma radical, eu fiz de vamos lá, vamos testar. E é legal você falar essa questão da autoanálise, mas eu vou só voltar um pouquinho, falando um Uhum. pouquinho sobre mim, que eu acho que no meu caso, que eu lembre, desde que eu comecei a beber com 14, 15 anos, mas vamos falar que comecei a beber mesmo com 16, até chegar no ali em 2023, 2022, final, eu acho que eu nunca tinha parado para poder pensar se fazia sentido ou não beber. Eu sei que, assim, existiram, que agora eu pensando aqui, vem na minha mente, que eu acho que em algum desses momentos, em 2020, 21, eu devo ter feito 2020, principalmente, 2019, 2020, né, porque antes da pandemia, Uhum. eu lembro de, às vezes, sair e pensar, hoje eu vou levar, tipo, X, tipo, R$ 50, vou tomar só isso aqui. Mas nunca pensando no problema que o álcool estava causando, mas muito pensando na parte financeira, porque às Uhum. vezes gastava bastante de dinheiro, é, quinta, sexta, sábado e domingo, você acabava gastando muito dinheiro com o álcool, que é um dos pontos super negativos também, além do transtorno que ele pode vir a causar. Uhum. Mas eu nunca tinha parado para questionar até 2023. E essa autoanálise que você falou que teve, da promoção das pausas, né? É super importante porque muita gente começou a beber lá com seus 15, 16, 18, 20 e já passa 10, 12, 15 anos aí da vida, 20 anos da vida, 30 anos da vida e nunca parou para perguntar por que bebe. Com toda certeza. Se é por rotina, que geralmente se é por uma pressão social do ambiente, se é para agradar alguém, às vezes no trabalho, se é porque todo mundo faz. Então a gente nunca para poder pensar e leva o álcool no automático. E é isso que a gente, entrando agora, né, a gente quer falar com vocês que estão escutando aqui, que é sobre o poder de você questionar e o poder de pausar também o consumo de álcool, né? Porque a pausa ela vai revelar às vezes muitas coisas que tem anos que o automático ele está escondendo, né, Mari? É, queria que você falasse, você já falou um pouquinho mais aí sobre as suas pausas, depois eu vou falar a meu ponto de vista, mas Uhum. o que mais surpreendeu você quando você fez a primeira pausa? Eu acho que a primeira pausa, é, eu acho que o que mais me surpreendeu, na verdade, foi enxergar realmente de outra forma as pessoas, assim, enxergar os ambientes de outra forma, enxergar, sei lá, começou a me incomodar, tipo, um banheiro sujo de um bar, entendeu? Assim, tipo, coisas que não me. Pra mim, tipo, não era uma coisa que super me incomodava. Qualquer lugar que tava, tá tudo bem. Então, assim, começou a me incomodar coisas muito pequenas, mas muito. Eu acho que muito interessantes, assim, sabe? Tipo, começou a me incomodar as conversas muito altas, os barulhos dos ambientes. Então, Cheiro de assim, cigarro para mim foi tipo um dos cheiro, lugares.
Então, na verdade, eu acho que as coisas às vezes são mais sutis, assim. Por isso que eu falo, às vezes a gente não percebe, mas o quanto coisinhas pequenininhas, assim, começaram. Eu falei, gente, mas olha, além de acordar sem ressaca no dia seguinte, que é, putz, melhor sensação do universo, mas eu acho que no durante é ir nesses ambientes e falar, nossa senhora, mas gente, eu sentava nessa cadeira, ficava 7 horas sentado nessa cadeira aqui, tipo assim, umas coisas muito. Porque a gente se coloca em ambientes desconfortáveis, a gente passa de um bar, não, chamou para ir para outro, chamou para ir para outro. Quando você vê, já tá no quarto lugar, tipo, com as pessoas que você nem sabe ou nem conhece, ou eu acho que é um canal muito aberto, sabe? Então, tipo assim, eu não conseguia ir para muitos lugares, eu não conseguia, né? Que eu acho que é isso, assim, eu acho que é a percepção mesmo, a percepção de, gente, eu preciso comer aquela besteira ali mesmo, tipo. Então, eu acho que as percepções do Zuriel, acho que foram muito pequenas, mas muito importantes, assim, porque já era uma. Eu estava questionando um monte de coisa, então acho que eu tinha parado de questionar várias coisas na minha vida e estava só vivendo num flow. Mas depois eu comecei a questionar demais até, né? Então, tipo, hoje eu questiono qualquer coisa que eu escuto, qualquer coisa que eu vejo. Não é para ser tão reativa, mas para ser tipo assim, cara, o que tá fazendo, o que estão falando tá fazendo sentido? Eu curto mesmo estar tá ali, eu curto mesmo aquelas companhias. Então, eu acho que é um negocinho bem. E eu acho que é muito individual, né, Zuriel? Não é uma coisa que eu falo, comigo aconteceu e vai acontecer com todo mundo. Às vezes muitos discursos são parecidos porque eu acho que as pessoas se identificam. Mas eu acho que por isso que a gente faz esses nossos podcasts juntos, porque por mais que a gente já tenha falado em alguma ocasião, às vezes as pessoas têm esse lugar de tipo, pô, mas aquilo que falou tá fazendo sentido de novo, sabe? Porque eu acho que cada vez que a gente escuta, a gente está preparado de uma forma diferente. Nosso ouvido está um pouco diferente para isso. Então eu sentia que eu me colocava muito nesse olhar e aí realmente de, pô, eu não quero mais estar ali. Não, pô, e aí o dizer não foi super essencial nesse processo. No meu caso, assim, que me surpreendeu, né, assim, a pausa, como eu disse, assim, ela partiu de um momento em que eu participaria de um evento esportivo, sabendo que o álcool, na minha reflexão, de que o álcool não combinaria com Hum, o desempenho que eu queria ter naquele evento que aconteceria 30 dias, ou um pouquinho, acho que foi um pouquinho mais, 33, 34 dias após a decisão que eu tive de parar. É, Só que, nesse meio tempo, o que mais me surpreendeu foi tornar claro muitas coisas que para mim não eram claras, emocionais principalmente. uhum, Perceber que os dias que eu estava para baixo eram por causa do consumo excessivo de álcool que eu estava tendo no final de semana. Perceber também características que eu tinha que eu nunca tinha parado para poder pensar que, por exemplo, eu sempre achei que eu era super extrovertido. Só que eu parei para pensar que a extrover que essa característica ela vinha sempre com o consumo de álcool. Na uhum, verdade, eu me percebi o contrário, uma pessoa introvertida, mas que quando está no ambiente depois daquele primeiro contato, torna-se uma pessoa extrovertida. Mas eu me percebi que eu era uma pessoa mais introvertida nesse primeiro contato. Então, assim, o uhum, autoconhecimento que eu tive nesse período de tempo, de 30 dias que eu parei de beber, e que depois que eu comecei a perceber, eu comecei a pesquisar, então eu acho que esse autoconhecimento pessoal e o conhecimento técnico também, né, de você ir buscar, ó, eu parei, eu sentia mal na segunda, terça e quarta. Parei de beber, agora eu não estou sentindo mais. uhum. Tem que ter alguma base científica sobre isso. Você pode ir lá que tem estudos que o álcool ele é depressor e que realmente ele pode ativar. Então, assim, tem várias coisas. Para mim, essa parte desse autoconhecimento e descobrir coisas novas sobre mim foi o mais surpreendente nessa pausa. É muito legal você falar isso, Uriel, porque eu acho que tem esse lugar de.
tudo que você olha para dentro, você olha para fora, né? Às vezes, em alguns momentos, você só fica olhando para fora, mas eu acho que é um processo muito de olhar para dentro mesmo, né? Um olhar de, pô, eu sou mesmo essa pessoa, eu sou assim mesmo, né? Eu me adaptei a ser assim, eu quis ser assim, eu quero ser assim. Então, acho que são umas coisas que a gente olha assim de uma forma muito diferente mesmo. É como se a gente tirasse limpasse uma lente mesmo, né? Assim, É, do quanto a gente usava algumas máscaras para viver a vida, né? De alguma forma, ou ser aceito, ou lá, lá, lá. E aí escolher ficar sem essa lente é diferente. Não vou dizer é, que, tipo, é só a parte boa. Não, acho que depende muito do quanto você deixou esse processo acontecer e o quanto você colocou para debaixo do tapete. Muitas vezes é mais assustador do que libertador, mas o mais é, interessante, que eu gosto muito de falar para as pessoas é se divirta um pouco nesse processo de autoconhecimento. Porque é um processo que às vezes a gente quer procurar um culpado, a gente quer se sentir culpado, a gente quer se sentir vítima, a gente quer colocar a culpa no fulano, ciclano. É sempre um lugar meio confuso. Então, assim, se divertir puta, cara, eu era muito assim. Agora não sou tão assim. E tá tudo bem a gente também mudar, sabe? Porque a gente não vai ser a vida inteira a mesma pessoa, né? é. A ideia é a gente melhorar, né? Nem sempre o cenário é favorável, mas a ideia é ir melhorando. E se divertindo no caminho, é tendo curiosidade, sabe? Pô, eu fui naquele ambiente, foi assim. Deixa eu tentar ir de novo, mas de uma outra É. forma. Né? Às vezes a gente coloca, eu falo que assim, as mulheres às vezes colocam roupas diferentes, e a gente às vezes fica desconfortável. Tipo, eu às vezes coloco um esmalte, eu fico desconfortável, é estranho. E adaptação mesmo. E às vezes você fala, cara, não, mas isso daqui não, pode me incomodar um pouco, mas eu tô bem, tô me sentindo bem. Então, acho que até curiosidade das coisas que a gente usa no nosso dia a dia é uma curiosidade que você teria que ter também no processo de autoconhecimento, de falar, puta, cara, aquele dia ali eu fiz merda. Tipo, aquele dia eu preciso assumir que eu passei, que eu falei o que eu não devia, que eu posso pedir desculpa, que eu posso me colocar numa situação diferente, sabe? Então, acho que a gente É, tem muito esse lugar, às vezes, de tipo, não, 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 não. é. Ou de ficar mais rígida ainda, né? Então, tipo, eu brinco hoje muito com a minha parte controladora, assim, eu tento dar uma rebolada para tentar É. lidar com E, isso. E são pontos que não são tão fáceis de virar só uma chavinha, né, Zuriano? é, e essa pausa, né, a gente é super interessante, até se por algum acaso vocês quiserem, eu vou deixar aqui o link aqui embaixo, porque eu e a Mari, pegando tudo que a gente teve de prós e o que, que a gente teve de contra nesse nosso percurso, né, da sobriedade, a gente colocou tudo num e-book, é, que eu vou deixar o link aqui embaixo, que é propondo a você fazer um teste de 30 dias, de um mês, né? Sem álcool, porque e lá tem vários documentos que você vai ter esse autoconhecimento de saber quais são as áreas da sua vida que estão mais desreguladas. Você vai conseguir fazer um track desses 30 dias todos para que você tenha esse autoconhecimento. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu acho que se você está aqui, às vezes você deparou com o nosso conteúdo aqui a primeira vez e quer tentar ficar 30 dias sem álcool e quer ter um apoio, a gente tem esse material aqui que a gente fez. Se fizer sentido para vocês, eu vou deixar o link aqui na descrição. É, essa pausa, Mari, ela é super importante. A gente falou sobre essa questão de autoconhecimento, mas ela também é um fator para que você possa decidir, porque os nossos perfis aqui, tanto o Movimento Zero como o Sóbrio e Curioso, nós somos perfis que questionamos o álcool, se ele faz sentido ou se ele não faz sentido. O objetivo da pausa não é para que você pare de beber completamente. No meu caso, e no caso da Mari, depois que a gente fez essa pausa, a gente percebeu que nossa vida sem o álcool era muito melhor do que com o álcool. Mas existem outras possibilidades também, né? De diminuir o consumo, de beber com mais consciência, de adotar, assim como a gente, a sobriedade como estilo de vida. Mas se você
faz essa pausa de 30 dias, eu tenho certeza que você vai ser mais consciente para poder escolher o caminho que você vai seguir, né, Mari? Com certeza. Esse e-book foi uma coisa que a gente fez muito juntos mesmo, né? Então tem um pouco do nosso processo ali, tem um pouco da nossa. A gente demorou um pouco para fazer isso, a gente foi assim, não foi tão simples fazer, porque a gente toda hora promovia essa reflexão juntos, né? Tipo, e aí, o que mais que está faltando? Que informações foram importantes? Que livros que a gente leu na época? Que coisas que. A gente pegou vários ganchos de várias coisas que a gente. Né? Porque como hoje não tem muito material sobre isso, gente, a gente queria, na verdade, dar a mão para alguém que queira experimentar uma pausa. A pausa, na verdade, ela existe muito mais para você mudar seu olhar para aquilo, né? Não, e aí tomar a atitude que você acha que precisa tomar, que não, a gente não está sempre falando que é para fazer direita, esquerda, não. Mas a gente juntou todas as informações. Então, um pouco do que fez sentido para mim, um pouco do que fez sentido para o Zuriel, a gente começou a colocar informações importantes que a gente, às vezes, precisa destrinchar muito, ficar pesquisando muito na internet. A gente fez um compilado de todas essas informações para que você olhe e fale, não, tá estranho, tá legal, tá gostoso, tá assim. A gente tem, na verdade, até o Guia das Primeiras Vezes, né? A gente tem É, várias coisas dentro desse e-book que eu acho que são interessantes pra gente, para você se sentir mais com alguém nessa jornada, assim. Eu sempre sugiro, na verdade, pegar um parceiro de jornada mesmo, pegar uma pessoa que você namora, se é casado, um amigo, uma amiga, qualquer pessoa, ou fazer sozinha, né? Então, dá as mãos pra gente para fazer isso sozinho de alguma forma, mas com um pouquinho de orientação, com um pouquinho de provocação, com um pouquinho de reflexão, que eu acho que isso que é importante nesse caminho, assim, né? Não fazer só por fazer, mas fazer como se você tivesse junto com o terapeuta, ou até fazer junto com o terapeuta se achar melhor, imprime o e-book, faz junto com a terapia, enfim. A ideia realmente era trazer isso como uma ajuda. Muita gente pede ajuda, mas a gente hoje, com os nossos perfis crescendo a cada dia, a gente não consegue fazer uma ajuda tão próxima, né? Então, acho que esse e-book aí veio para mostrar isso e eu acho que para ajudar as pessoas de alguma forma, né, Zuriel? Acho que a gente tem é, esse olhar para ele com muito carinho mesmo, né? É um é, projeto que a gente fez aí juntos para destrinchar. Então tem um olhar às vezes mais feminino, tem um olhar mais masculino. Então não é para um público específico, não é para uma pessoa específica, mas para alguém que tenha curiosidade e interesse, né? é. E lembrando, assim, que ele está aqui, mas clique para conhecer, mas não é obrigatório para que você, se você quiser pausar, segui-lo, mas vai te ajudar bastante no seu processo, porque foi pensado de forma a facilitar um pouco esse caminho. Hum. E aí, Mari, é interessante a gente falar, né, que até citei um pouquinho, porque esses 30 dias ele vai ter toda essa reflexão, e após os 30 dias a pessoa tem escolha, e uma escolha mais consciente, né? A gente trouxe em alguns outros episódios aqui vários pontos de vista, né, de pessoas que fizeram pausas e depois é comprovado cientificamente que depois que você faz uma pausa, se você é mais consciente, você acaba consumindo um pouco menos. Se você quiser, por exemplo, intercalar, às vezes você vai ficar um mês sem beber, outro mês, ou beber em ocasiões especiais que você acha que faça sentido para você, ou então fazer igual a gente, né, Mari? Escolher a sobriedade como um modo de vida, porque a gente, nessas pausas, e eu vou, para mim foi só uma pausa, porque depois que eu pausei esses 30 dias, para mim fez tanto sentido viver sem álcool, que eu poderia hoje, se eu quisesse, abrir e tomar uma cerveja, mas para mim não faz sentido mais, para mim não tomar alguma bebida, né, com álcool. Mas para mim já não faz mais sentido, porque minha autorreflexão durante essa pausa e vivendo a vida de sobriedade que eu escolhi viver, o álcool já não faz mais sentido com o com a pessoa que eu me tornei. Então, assim, o que eu quero é, é viver da forma que eu quero, sem ter ressaca, principalmente, que a melhor coisa que eu digo quando você para de beber, para mim, é viver sem ressaca, é estar presente 100% ali no ambiente, é viver 100% também as coisas que estão acontecendo numa viagem,
tá com sua família, você tá ali realmente 100% sem precisar de um amuleto, que muitas das vezes você vai esquecer aquilo, dependendo do consumo, se for um consumo abusivo, um consumo alto, que você às vezes esquece até o que aconteceu ali com pessoas especiais na sua vida e deixa aquele momento apagar ali da sua memória, né, mano? Com certeza. Eu acho que é um novo olhar mesmo. Eu acho que o que a gente mais faz, eu acho que nos perfis, além de gerar essa provocação, eu acho que é mostrar que existe a vida sóbria, É, sabe? Existe uma vida de pessoas que escolheram ficar, são pessoas normais que fazem tudo, que, né, que continuam vivendo a sua vida de uma forma e que curtem viver a vida dessa forma. Então, assim, eu acho que é mais para esse olhar também, porque a gente vira e mexe, a gente acha que ninguém adota a sobriedade, ou que é muito é, careta, ou que é muito chato, ou que tem esse lugar. E eu acho que quando a gente começa, enfim, acho que a se gostar mesmo, né? A se olhar com mais carinho de alguma forma, a gente muda o olhar para o álcool, né? Então, realmente, para mim, não faz nem sentido nem experimentar, dar uma bicadinha só para experimentar. Tipo, para mim não vai fazer diferença nenhuma, nenhuma, nenhuma. Então, tipo assim, hoje eu tenho a menor vontade mesmo. A gente quer, na verdade, inspirar as pessoas a serem o que elas quiserem ser. Acho que a gente está hoje, para em muitas camadas da nossa sociedade, a gente está vivendo de uma forma muito copiando o que o outro fala, ou porque um fala precisa ser desse jeito, precisa ser para a direita, para a esquerda. O que a gente busca aqui é que você tenha o máximo de autonomia possível, o máximo de escolha possível, que você não faça isso porque alguém está te obrigando, porque o ambiente te obriga, porque o mercado te obriga, porque você não consegue lidar com as emoções. Então, assim, procure ajuda de alguma forma, né? Procure ajuda expondo, procure ajuda escrevendo o que você sente. Então, assim, não olha para isso como uma coisa tipo, porque realmente é só isso. E não é só o álcool, né, gente? A gente tem milhões de é. outras coisas que a gente pode se viciar de alguma forma, que a gente pode errar a mão de alguma forma. Então, assim, é só um lado de fazer as pazes com você mesmo, né? Eu acho que a sobriedade me trouxe isso e espero que traga para vocês também de alguma forma, É, porque isso não tem preço, assim. Isso a gente não é. compra, isso a gente tem que conquistar. E é uma conquista difícil, mas É. vale a pena. E outro ponto também, Mário, que é super importante a gente falar, porque talvez nessa pausa você descobre que não consegue parar sozinho, né? Assim, às vezes isso pode vir a acontecer, né? Às vezes você vai parar, você acha que tinha um consumo normal, e aí tá sentindo aquele desconforto, resolvi dar a pausa, mas você percebe que sozinho você não vai conseguir fazer isso. Nesses casos, é interessante, é importante e essencial que você procure uma ajuda com um profissional da saúde, que seja um psiquiatra, um psicólogo, ou também que procure os grupos de apoio, né? Que a gente tem aí grupos de apoio como o Alcoólicos Anônimos, também tem grupos femininos, como o Grupo Alcoolismo Feminino da Grazi, e vários outros espalhados pelo Brasil e pelo mundo, para você ter um apoio mais próximo para que você consiga parar mesmo com o consumo da substância que está te fazendo mal. Com certeza, acho que é um super alerta aí, Zuriel. Acho que é super importante a gente falar sobre isso, porque não é fácil para todo mundo. Tem gente que, levei numa boa, fiz o e-book. A gente tem vários depoimentos super importantes sobre isso. Não, galera, foi super legal, tal, tal, tal. E tem muita gente que olha e fala assim, cara, eu comecei, tentei, e eu me senti muito mal, assim, me senti meio sufocada, me senti estranha. Então, assim, existe um estranhamento sim, mas o estranhamento muito acelerado não é legal. E eu acho que tem esse lance, que eu acho que a gente, em alguns dos podcasts que a gente fez, a gente percebe que quando a pessoa tem um consumo muito exagerado, frequente, muito, muito grande, muitas vezes o corpo entra em abstinência quando você promove a pausa. E às vezes a abstinência ela pode ser tão perigosa quanto a ingestão da bebida. Então, assim, procure, quando você começa a entender que esse lugar é o seu, se isso, né, o que eu tô falando aqui faz sentido para você, é a sua realidade, procure ajuda antes de promover qualquer tipo de pausa, porque o quanto essas abstinências, as crises de abstinência, normalmente elas são muito profundas e elas podem te
te tirar um pouco da percepção até do perigo e tudo mais. Então, assim, o que a gente fala aqui é muito para quem tem uma realidade parecida com a nossa, que questiona, que faz, e que às vezes já estava fazendo acompanhamento com psicólogo, enfim, eu faço terapia há bastante tempo, então todos esses lugares, sabe? Por isso que a gente frisa isso, porque de alguma forma, às vezes, se você não sentir que consegue, que está confortável, que você está sentindo mais ansiedade, que você está mais depressivo nesse cenário de tentar parar, procure ajuda real, por favor. Maravilha. Mário, a gente chegando já mais aqui na parte final, né, do nosso episódio, queria te dar uma mensagem para aquela pessoa, né, que nunca parou para se questionar, o que que você diria para ela? Pare, gente. Se questione. Faça uma pausa, assim. É muito importante a gente se ver em outra realidade, né? De outra forma, assim. Pode parecer desconfortável, mas o desconforto ele vai fazer você se transformar, se olhar de forma diferente, assim. Eu sempre acho que qualquer tipo de pausa de coisas que você está fazendo há muito tempo é importante. O mundo sempre quer a gente acelerado, quer que a gente vá, vá. Mas no silêncio que a gente descobre muita coisa. Então, assim, no silêncio, no ficar um pouco mais introspectivo, no diminuir um pouco o ruído externo, né? Eu acho que, assim, promove uma pausa. É muito diferente, assim. Eu promovi uma pausa, eu já estava com uns 36 anos, vai. Então, assim, eu demorei para promover essa pausa. Então, eu tenho muitas pessoas, inclusive próximas, que elas nunca pararam, né? Nunca, assim. Não existiu uma pausa de um mês, não existiu pausa de 2 semanas. Às vezes é delicado, a gente precisa promover mesmo essas pausas, assim, para não entrar no flow, porque senão, né, a gente pode ter mais resistência, mas também mais problema mais para frente. É exatamente isso, Mária. Assim, não subestime o poder de uma pausa. Não Seja ela para o álcool, seja ela por um consumo excessivo de rede social, seja ela por um consumo excessivo de telas, né, que eu vou falar televisão, seja ela por qualquer coisa que você acha que está te tirando do normal, não qualquer vício, né, que você venha ter, não subestime o poder da pausa, que a pausa ela te traz autoconhecimento, e o autoconhecimento é tudo. Assim, se você tem autoconhecimento, você conhece exatamente quem você é e aí você tem você pode saber quais ferramentas buscar para que você possa sair daquilo que está te fazendo mal ou te tirando do caminho. Mari, obrigado aí por mais um episódio nós dois juntos, né? Acho que esse tema que a gente bateu papo aqui, se a pessoa promover essas pausas, eu tenho certeza que a vida dela vai mudar e ela vai ficar muito mais consciente sobre aquilo que ela quer olhar. Sim, Mari, muito obrigado. Obrigada a vocês, Uriel. É sempre importante a gente falar, porque eu acho que a gente vai tocando alguns pontinhos específicos aí, e incentivando, inspirando, né? Plantando nossas sementes aí da sobriedade. E antes da gente finalizar, só lembrar aquele protocolo nosso aqui. Não esquece de curtir o nosso episódio, comentar aqui o que você achou mais legal que eu e a Mari falamos. Se você já promoveu sua pausa, como que foi sua pausa? Se ainda não promoveu, coloca aqui, ó, meu nome é vou promover essa pausa, vou começar agora. Escreva para a gente aqui, tanto no comentário do YouTube quanto do Spotify. Ativa aqui o sininho, porque sempre que a gente lançar um novo episódio, você vai receber uma notificação. Se você está escutando pelo Spotify, não esquece de avaliar o nosso podcast lá com 5 estrelas, porque é super importante para que nosso conteúdo chegue para mais gente. E lembrando que o nosso episódio de hoje não fala sobre perfeição, fala sobre consciência, tá? Dessa forma a gente finaliza mais um episódio do Sobrescast comigo e com a Mari e até o próximo episódio.